9h30. Deus é o dono do lugar, que quem fala é Everson Montanha. Quase finalizando nossos trabalhos aqui, quase, mas ainda não acabou, temos muita coisa para falar nessa comemoração de 1 ano de gravações do Monte Webcast, sediado hoje no Manancial Podcast. Obrigado, Felipe, pela parceria. Que bagunça que a gente fez aqui, vai ficar para ele aí, ó. Vou meter ele no meu pé. Cássia, quem tá com a gente aí? Lotado, Hoje batemos um recorde de gente aqui. Coitado do banheiro. Vamos lá, vou dar continuidade. Monte Web. Monte Webcast, porque são tantos nomes, Magazine, enfim. É o multiverso do Monte Web. Isso aí. E hoje nós estamos aqui, eu já conversei com ele um pouquinho ali fora, já falei pra ele que eu quero ele na minha vida, já falou um pouquinho sobre o trabalho dele. É o Edson Carlos. Por favor, se apresente e compartilhe com a gente a sua história, o seu trabalho. Edson Carlos, que tá brigando ali com o microfone ali, que só ele. Mas o microfone é teu amigo. Cara, obrigado aí, cara. Eu agradeço a Jacira por ter botado na nossa vida aí. Vai acrescentar o trabalho dele, você vai saber. Vai acrescentar a vida de muita gente. Bem-vindo aí, irmão. Isso aí. Obrigado, Montanha. Obrigado, Cássia, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o meu trabalho, com as minhas expertises, para sempre falar para você que é empreendedor, que você que quer construir uma empresa sólida e lucrativa. Então, nós estamos aqui para ajudar. Meu nome é Edson Carlos, eu sou especialista em formalização e gestão de empresas MEI. Eu ajudo você a formar uma empresa para ter sucesso no seu mercado, na sua área de atuação. Maravilha, Contundência é o nome dele, né? Isso aí. Me explica aí, me fala um pouquinho da tua carreira, como é que começou isso e como é que se desenvolveu o teu nicho. Sim, eu sou um especialista, sempre gostei de empreendedorismo, desde os 8 anos de idade. Eu trabalhava com meu pai na feira e vi que eu podia ganhar dinheiro com o que eu sabia fazer. E a minha primeira experiência como empreendedor, eu estava no centro da cidade, que eu não sabia que era a Avenida Rio Branco. E eu vi os garotinhos engraxando sapato. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu vi que eu podia ganhar dinheiro com algo que eu sabia fazer. Eu fazia para o meu pai, não ganhava nada, mas eu podia ganhar dinheiro. Então, ali, eu comecei a minha vida empreendedora. Eu até escrevo no meu primeiro capítulo do livro, de engraxate a milionário. A minha mãe não sabia, mas ela tinha gerado um empreendedor. E ali, naquele momento, eu me descobri como tal. Maravilha, maravilha. Mas assim, e a condução, né? Esse processo de ajuda, né, as pessoas. Como é que se deu? Como é que você viu que você não conseguia mais guardar para si o conhecimento? Não era só implementar o conhecimento que você adquiriu. Você precisava transbordar. Maravilha. Como é que eu fiz? Eu fui crescendo, fui vender limão na feira, fui vender sanduíche natural na praia, eu fotografava e vendia as fotos. Então, a minha vida de empreendedor começou a se desenvolver. Até que, em 2018, eu descobri que o MEI, o microempreendedor individual, ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muitas questões. E eu comecei a estudar a legislação para ajudá-lo a tirar as dúvidas, que eles me perguntavam e eu não sabia responder. Então, eu criei um projeto chamado Jornada do MEI, onde eu ajudo a esclarecer todas as suas dúvidas para a tomada de decisão. E nesse momento eu vi que eu poderia gerar um negócio a partir disso. E criei o projeto. Comecei a dar aulas, comecei a dar mentoria, comecei a dar palestras presencial, aí veio a pandemia e foi tudo por água abaixo. Então eu fui para o digital. Na verdade não foi por água abaixo, né? As pessoas, os negócios foram, na verdade não houve porque acontece. Teve gente que realmente desistiu, não houve a criatividade. A gente teve hoje relatos dentro dos episódios anteriores, vão falar sobre isso, a superação inclusive de pessoas que saíram, montaram empresas a partir da pandemia. Teve pessoas que aprenderam, voltaram a estudar por conta da pandemia. Mas houve gente que estava num mar confortável
e quando a adversidade chegou, não sabia o que fazer. Perfeito. Comigo aconteceu isso, Montanha, porque quando eu disse que foi por água abaixo, o meu negócio físico, ou seja, eu tinha uma estrutura física onde eu recebia as pessoas e fazia palestra, não podia mais no presencial, então eu fui pro digital. E a partir disso, que eu estava em casa, eu comecei a escrever, e uma pessoa me apresentou um editor de livros que eu poderia publicar o meu livro. Eu escrevi um capítulo de coautoria, e a partir daí eu me descobri como escritor. Escrevi um capítulo de um livro, escrevi um capítulo de outro e fui indo até que eu já me vi em condições de escrever meu livro solo. E comecei a escrever e foi por conta da pandemia que eu criei o método Elipse, onde eu vi que as empresas que quebraram, elas não estavam preparadas para as adversidades. E hoje eu crio essa condição de você ter um negócio elipse, ou seja, negócio do século 22. Ele tem que ser educacional, ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser inovador, ele tem que ser perpétuo, ele tem que ser sustentável. E mais ainda, ele tem que ser escalável. Foi onde eu escalei meu negócio para o digital. E a partir disso eu criei um método e hoje eu ajudo os empreendedores a montar um negócio elipse, que ele recebe o selo, o negócio do século 22. Isso é excelente, né? Caso da Maria. Não, é essa questão de você falou que você... Tanta informação que ela ficou embaralhada. Fiquei até meio livro, pessoa, então vamos lá. Da questão do livro que você falou que você escreveu seu primeiro capítulo. Mas você sempre teve essa vontade ou não de escrever um livro? Sim, excelente pergunta. Porque, assim como eu, muita gente tem essa vontade, mas acha que é uma coisa, não, está muito distante. Eu, escritor, não. Isso não é para mim. Principalmente para nós que somos negros, temos essa cor linda que muita gente não valoriza, aí a gente se fecha mais ainda das oportunidades. Mas eu não desisti, eu fui. E eu falo até para as pessoas que no dia da minha noite de autógrafos, a minha coach estava lá. Eu falei, tá vendo? A culpa é dela. Ela falou que eu podia tudo e eu acreditei. E fui. Eu me desvencilhei daqueles medos, aqueles traumas. E aí eu vi que eu poderia também ajudar as pessoas a escreverem seu primeiro capítulo ou escrever um livro de autoria própria. Se você tiver conteúdo suficiente, nada impede. E hoje eu ajudo e publico, inclusive na Bienal do Rio, que a gente lançou livro recentemente em setembro agora. Maravilha. Sabe que a gente tem um projeto, porque você falou que participou, né, de um livro de coautoria. Sim. O que te encorajou a ser um escritor hoje que você é. E a gente acabou achando que, por exemplo, existe uma demanda financeira, né, para você realizar esse sonho. E aí a gente juntou uma galera, né, a gente está finalizando isso para este 2024, a gente dá start, de um projeto de e-book de coautoria. Né? Pessoas que nunca escreveram ou que já escreveram e estão lá para poder contar uma parte da sua história, né? E a gente pegar uma fatia, né, da venda de e-books no Brasil, que hoje representa quase 40%, né, entre os leitores. Né? E a gente montou esse projeto chamado Choro, Transpiração e Sucesso, que vai ser a contagem de uma parte, um capítulo na vida de cada autor. E assim, quando você começou a falar de fora ali, eu falei, pô, esse e-book vai virar livro físico. Esse e-book vai virar livro físico. E assim, lá o grupo está lá paradinho, a gente está estimulando devagarzinho eles, algumas pessoas saíram do projeto, e agora meio que reviveu por causa da tua presença, né? Mas fala um pouquinho, cara, como é que é hoje com você tirar um livro do papel? Essa é uma pergunta muito boa, que as pessoas têm medo, acham, não, é muito caro, é muito distante, eu não vou conseguir. Então, eu sempre falo, você tem que funcionar como uma impressora. Começa a escrever. A impressora não pensa para escrever, ela simplesmente imprime. Então, as ideias vêm à mente, você vai colocando isso no papel. Uma vez estando no papel, você tem que se desvencilhar daquele medo. Não, mas está errado, não, é com crase, não é concordância. Esquece isso. Existem profissionais como eu que vão pegar aquele conteúdo e vão transformar em algo mais inteligível, mais digerível para o leitor. Então, a partir do momento que você coloca no papel e passa para a nossa mão, seus originais, a gente faz toda a formatação, toda a análise crítica e a adequação literária ao público.
revisão ortográfica, sintática, gramatical, tudo isso nós fazemos para que você tenha a sensação de que eu escrevi algo de valor e que vai impactar alguém. E depois passa para a diagramação e, por final, a gente manda a arte final para a gráfica e aí transforma no livro físico como esse, qualquer outro. Inclusive, falando aí de coautoria, esse livro também é de coautoria. 20 profissionais escreveram, cada um seu capítulo, e a gente publicou. Esse livro saiu depois de 2 anos que eles ficaram tentando com algumas editoras e tiveram percalços e, por fim, já tinham até desistido, que eram 32 escritoras. E depois ele transformou-se em 20, porque as outras saíram até do país. Tem pessoas que desistem, não quero mais saber, que não vai sair. E hoje eu fico feliz e grato que saiu do papel. São cariocas? Não, pessoas espalhadas. Brasil, até no exterior tem pessoas aí. E quanto tempo que leva esse projeto? Então, a questão do tempo, basta ver como é que está esse projeto. Ele já está escrito? Já existe o original? Sim. Então, em 30 dias úteis, você tem o livro na sua mão. Não, a gente ainda vai escrever. Em quanto tempo vai levar para escrever? Tá? Então, se você tem uma ideia e essa ideia está só na sua mente, você tem que colocar no papel. Eu costumo dizer, às vezes eu estou até um pouco assim, grosseiro. Eu falo assim, sem original não tem conversa. Porque como é que eu vou mensurar alguma coisa que não está palpável, está só na sua cabeça? E assim, o nosso projeto, inclusive, parte até do princípio de nem existe, não vai ter nem escrita. A gente vai partir do princípio, eu já botei isso em prática num outro projeto, através da transcrição do áudio. A pessoa vai contar a sua história e aí a inteligência artificial coloca na terceira pessoa, como se alguém estivesse contando essa história. E eu vou lançar agora, dia 20, essa primeira história feita por transcrição. A pessoa contou a história dela pro Boletim Monte Web, que é um capítulo à parte da revista Monte Web, que é só aquele autor, né, aquele personagem que está figurado ali, como se fosse a revista só dela. Mas é um boletim que vai estar inserido na revista principal, que é o Monte Web Magazine. E eu achei muito interessante. Sim. A construção, como é que foi. A própria inteligência artificial conseguiu até condensar o que não era necessário. E eu acho que você também acaba desenvolvendo essa técnica, que aí acaba sendo um pouco mais demorado, porque é o olho nu, né, que vai fazer, o olho humano. Mas você também humaniza também essa, diferentemente da inteligência artificial, que vai colocar lá o que precisa colocar na forma correta, mas você humaniza, né? Você traz ali, inclusive ressalta coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Perfeito. É uma questão muito polêmica, né, essa coisa da inteligência artificial, porque vocês vão concordar que nenhuma inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Tá? A humanização. Com todo o conhecimento. Com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, sem desmerecer o trabalho, né? Mas que já existiam, obviamente, né, profissionais chamados de ghostwriter, ou seja, que ele avalia, né, o seu conteúdo, que seja textual ou na voz, e eu posso ilustrar que nesse livro aqui, tem 3 profissionais que não escreveram uma palavra. Eles simplesmente mandaram para mim através de áudio. Uma delas é de Portugal, ela é angolana, mora em Portugal. E ela, Paula, estou falando de você. Então, eu criei um grupo com ela, ela contou a história dela e eu transcrevi tudo isso no papel, mandei para ela, ela leu, não, ajuste isso daqui que não foi bem nessa data e tal, tá um pouco desordenado, eu ajustei ela, bom, agora pode imprimir. E ela virou uma escritora sem ter escrito uma palavra. Um outro amigo que também não tinha tempo, não tinha dificuldade, então tá aqui, cara, vamos lá. Como é que foi essa trajetória? Aí foi só no áudio. Aí depois ele foi, eu comecei a ouvir tudo, transcrevi, tá aqui, ele aprovou. Entende? Então, a inteligência artificial, ela está fazendo hoje, facilitando o trabalho. Está ganhando tempo, né? Você ganha tempo. Isso. Mas tem que ter um profissional que saiba, tem habilidade. Eu tive a grata surpresa também de produzir um livro para lançar na Bienal de uma autora lá do Sul. E eu estou fazendo edição, quando eu falei, cara, isso não foi um ser humano que escreveu. Aí falei, o fulano, eu usei um pouco. Falei, tá aqui, tá claro. Entendeu? Porque
Você A linguagem, a abordagem. Você perde o calor humano, né, ali, né? Eu falei, não foi um ser humano. E com o tempo vai ficar cada vez mais fácil a gente identificar um texto com inteligência artificial e Isso um aí. texto, né? Não, assim, mas na verdade a questão também não é só essa. A questão é você manipular a inteligência artificial. Porque você consegue fazer um texto da forma que você quiser. Sim. O mesmo texto. Sim. Eu posso falar aqui, ó. Eu posso falar pra você, escreve um texto aí, mandando ele para tudo quanto é lugar. Aí ele vai escrever lá, o texto lá. Aí eu posso mandar ele para tudo quanto é lugar de uma forma educada. Ele escreve lá, forma educada. Ele escreve de uma forma educada. E assim, ele faz texto persuasivo. Você tem que comandar. Por isso a questão do profissional ter domínio sobre a inteligência artificial, não é isso? Perfeito. Inclusive, essa inteligência artificial, ela também ela faz uma pesquisa, uma busca, né? A partir das informações que nós colocamos. Ela pode interpretar isso, mandar para tudo quanto é lugar. Todos nós entendemos. E será que ela vai entender o que é mandar para tudo quanto é lugar? Não, e é diferente o profissional já, né, da área, ele sabendo até a forma que ele vai conduzir a inteligência, né? É diferente, ele já sabe os pontos, já sabe o modo, é muito mais fácil também. Você vê em relação às artes gráficas, por exemplo. O Canvas hoje ele é uma ferramenta poderosa para auxiliar a gente na agilidade das questões com a inteligência artificial. Inclusive, hoje, o Canvas está muito atento até à questão do uso da inteligência artificial. Precisa melhorar alguns pontos, mas você tem agilidade nisso, nos processos. Só que quem não sabe tem dificuldade e faz artes que estão totalmente desconformes. Então, de alguma forma, você tem que dominar a ferramenta para você poder fazer um bom uso dela. Perfeito. Eu queria estar mudando um pouquinho só de assunto para entrar no MEI. Porque hoje você teve acesso, né? Pelo menos aí, eu acho, eu não fiz a conta ali de quantas pessoas tinham, mas eu acho que tinha umas 30 pessoas. Você teve acesso a muita gente, poucas estruturadas. Eu acho que você depois vai investigar isso melhor para poder auxiliá-las. Mas, assim, trabalhar com MEI é um trabalho rentável. As pessoas ainda existe mito ainda sobre MEI com relação à aposentadoria. Tem muita gente que hoje não está querendo nem entrar no MEI porque acha que vai aposentar sem por idade. Conta um pouquinho, tira um pouquinho desses mitos aí e fala também sobre como é que é trabalhar com empreendedores. Perfeito. É uma questão muito recorrente, que as pessoas, quando é que eu vou me aposentar? Mas é só por idade? Sim. Houve a reforma previdenciária em 2019 e com isso mudou muita regra do jogo, porque a Previdência iria quebrar e eles mudaram a regra justamente para isso. Mas o MEI, ele só pode se aposentar por idade, não existe outra opção. E ele tem que ter 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Porque imagine uma pessoa com 20 anos, abre uma MEI, com mais 15, 35, pronto, eu me aposentei. Entendeu? Então, por isso que eles colocaram que você tem que ter a idade, né, para homem 65, para mulher 62, e você tem que ter, no mínimo, 180 contribuições. Tá? Mas quem é que abre um empreendimento só para receber um salário mínimo? Não faz muito sentido. Tá? O abrir uma MEI para receber um salário mínimo é a última das hipóteses. Porque você vai receber que o MEI tem medo de crescer. Não, eu tenho que pagar contador, tenho que tirar uma nota fiscal, E eu escrevi um livro para isso. O que você vai ser quando crescer? Cara, tirando essa questão, é medo mesmo, cara. Eu já tenho MEI há algum tempo. Eu até esses últimos anos relaxei com o MEI. Sim. E essa semana eu recebi uma possibilidade de trabalhar com uma empresa que tinha que emitir nota e tal. Eu sempre trabalhei muito no boca a boca. Eu nunca fui de fazer contrato e tudo mais, nem emitir nota. E acionei o contador porque tem essa questão, né? Sim. É igual, assim, na verdade, o empreendedor, a empresa especificamente, ela abre um negócio por uma habilidade que ela tem. Sim. De vender, de uma certa sabedoria em alguma área específica, um produto que ela tem.
Só que depois que ela abre e ela tem sucesso, ela acaba esquecendo. A gente esquece um monte de coisa. Por exemplo, aqui a gente já trouxe aqui nessa bancada pessoas que ensinaram que a gente tinha a importância de guardar a nossa marca, né? O webcast hoje, se eu ver hoje na mão de um outro empreendedor, eu vou ter complicações se eu não tiver uma marca no meu nome. Registrado. Então, assim, a questão mesmo da formalização. Né? Então, assim, são muitos detalhes, a importância até do contador, inclusive. Né? Então, assim, eu acho que profissionais como vocês são de suma importância para poder dar essa orientação, para tirar essa questão do medo das pessoas. Para tu ver, eu sou um microempreendedor há mais de 6 anos, mas eu ainda não tenho uma formalização completa. Parece que eu devo estar me formalizando agora, por conta dessa quebra de paradigma. Sim. Exatamente, são os conceitos, porque o medo é o principal complicador para todo e qualquer empreendedor. Todo mundo tem medo, eu tenho, você tem, o Elon Musk tem medo, todo mundo tem medo. Mas o que a gente não pode deixar é o medo suplantar as nossas vantagens. E o principal medo do empreendedor é com relação ao imposto que é pago. Ele não sabe que se ele tirar a nota fiscal e não vai pagar nenhum imposto, e depois quando ele passar para a ME, ele vai começar a pagar imposto, que isso é muito bom. Não, porque o mês só pode faturar R$81 mil. Eu falei, não, cara. Não, mas é assim, só pode... Não, o MEI ele pode faturar quanto ele quiser, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Só que, para continuar na condição de MEI, você tem um limite de R$81 mil ao ano, que dividido por 12 dá R$6.750 por mês. Tá? E ele fica ali, limitado a isso. Então, cara, vá lá, por isso que eu escrevi esse livro. O que você vai ser quando crescer? Para você crescer, faturar 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês e ir além. Você pode faturar até 480 mil, até 4 milhões. E o MEI hoje ele te dá a possibilidade que pelo menos 3% apenas que sabe desse mercado, do mercado de licitações, né? Que eu vou estudar um pouco sobre isso para tentar desenvolver. O maior comprador do mundo. E assim, muita gente trabalha, muita gente aí a ciranda fica girando as mesmas crianças, né? Então, assim, é a questão do conhecimento mesmo, né? A questão das pessoas saírem da inércia e buscar esse conhecimento. Isso, o conhecimento é tudo. Eu estava até explicando para um colega agora há pouco que você com o conhecimento, com a luz do conhecimento, uma vela acesa, você acende outra vela e não perde a sua luz. Você acende 10, 100, 1000 velas e não perde a sua luz. É o conhecimento que você propaga para todos. Hoje existem cerca de 13 milhões, 14 milhões de MEI no Brasil. O que eu falei para ele, eu quero ganhar só R$1 de cada um. Só para ajudá-los, né, a esclarecer e fazer com que eles cresçam. Mas ele tem medo de crescer. Eu tenho que desmistificar. Eu tenho que entrar lá e colocar a consciência dele, que eu tenho um projeto chamado Empreendedor Consciente, justamente para conscientizá-lo do valor que ele tem e que onde ele pode chegar. Mas ele se limita. O primeiro capítulo do meu livro, que está aqui, ó, Empresas que Crescem, quais são os seus medos? O que te impede de dar o próximo passo? É realmente difícil empreender no Brasil? Por que as empresas quebram? Então, quando você começa a entender tudo isso, essa mecânica, você vai ver, é mesmo, não é tão difícil quanto eu imaginava, eu posso ir além. E aí ele vai e eu pego ele e vou levando ele pela jornada, até onde você quiser chegar. Maravilha, maravilha. Irmão, quantos livros você escreveu já? Eu estava falando com a Cássia agora há pouco, que quando eu escrevi meu primeiro capítulo de um livro de coautoria, as pessoas botavam um tapete vermelho para eu passar. Nossa, ele é escritor, ele escreveu um livro, como se eu fosse alguma coisa assim, além dela. Porque a gente tem no inconsciente coletivo de que escrever um livro é muito difícil, só as pessoas têm que ser muito inteligentes. Não, eu provo, eu não sou tão inteligente assim. Eu sou um pouco inteligente, mas todos nós. Todos nós. A diferença é que eu busco mais informações. E a partir do momento que você tem informação, você tem conhecimento, você tem sabedoria e começa a colocar em prática, o poder infinito da prática, foi que eu descobri que eu não precisava aprender mais nada para conseguir o que eu precisava. Era só colocar em prática o que eu já sabia. E a gente tem medo, porque está sempre querendo aprender mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu escrevi o primeiro capítulo de coautoria, gostei, escrevi o segundo, escrevi o terceiro e tomei coragem para escrever o quarto, que seria o poder infinito da prática. Mas aí eu fui convidado para levar para a editora de um amigo
E aí eu simplesmente dei um capítulo para cada um e nós produzimos esse livro. E aí eu me despertei para abrir uma editora, porque as editoras que tinham no mercado não estavam atendendo muitas minhas expectativas, que eu achava que poderia ser melhor e elas não queriam. Enfim, resumindo, aí fizemos o primeiro, fizemos o terceiro, fizemos o quarto, e aí eu tomei mais coragem para escrever esse livro aqui de autoria própria. E esse foi o meu último lançamento, total 5 livros. Isso em quanto tempo? 1 ano e meio. Meu Deus. Então daqui a uns 10 anos, esse cara vai ter uma biblioteca própria. Vai começar a arrumar. O Felipe vai ter que mudar esse nicho aqui para só botar livro. Isso aí. E vamos falar de financeiro agora. Quanto que custa um livro seu? Bom, esse aqui custa R$ 49,90, mas isso aí é o preço, mas o valor é imensurável. Tá? O valor é que muita gente, agora há pouco, está aqui no meu celular. Nossa, comecei a ler seu livro ontem, estou amando. Teve uma outra que veio, nossa, é muito bom. Esse livro aí, O Poder Infinito da Prática, teve uma pessoa que comprou, nunca vi antes, ela comprou no evento que eu estava, 3 semanas depois eu encontrei no evento, nossa, aquele livro é muito bom. O mundo precisa saber disso. Eu falei, cara, tá falando só para me agradar? Não, é muito bom mesmo. Aliás, eu vou querer um outro, que eu vou dar de presente. Não, eu vou querer 2, que eu vou escolher a dedo que eu vou dar de presente, porque o mundo precisa saber disso. Eu falei, cara, obrigado, você não sabe o valor que você está me retornando. Passou um tempo, um outro comprou também e falou, o mesmo livro. Ele falou, cara, aquele livro é muito bom, de pessoas diferentes. Eu falei, você está falando só para mim? Não, muito bom mesmo. E digo mais, minha mulher não é de ler, não. Mas como eu estava falando para ela, ela já está quase acabando. Legal. Entendeu? Aí você vai assim, nós temos que entregar valor para o mundo. Tá? Como eu falo, eu não vendo livro, eu entrego valor para o Esse mundo. olho foi mexe com a gente o negócio aí. Tem um e-book lá que eu fico já todo bobo, mas eu quase não vendo esse e-book. Cara, acho que vou sair. Acho que Já vou escrever. falei, já. Acho que vou escrever. Podcast. Podcast. Ideia não falta. Ideia não falta não. Deixa quieto, mas depois a gente conversa. Não vai dar spoiler aí. Isso aí. Então fala, usando essa câmera aqui, Guerreiro, fala pra mim, como é que faz pra te encontrar, como é que faz pra comprar teu livro, como é que faz pra te contratar pra a questão dos MEI do MEI. E eu quero te fazer uma proposta, inclusive pra você, empreendedor que tá vendo esse podcast. As 5 pessoas, pelo menos 5, que fizeram contato aqui através desse podcast nos comentários, colocar eu quero mais um número de telefone com WhatsApp, pode ser do Brasil todo. Eu quero te propor a estar numa sala comigo no Meet para atender essas pessoas básico, e depois que você identificou que a demanda é bacana, você vai conversar individualmente com elas. Perfeito. Uma oportunidade que a gente está criando aqui, da gente ter contato também com as pessoas que querem ter interesse mais em construir um livro, tirar dúvidas sobre MEI. Então a gente pode fazer um bate-bola. Então você que está ouvindo aí, está vendo, comenta aí, eu quero participar dessa reunião online fechada que a gente vai proporcionar aí, você topando. Perfeito. Vamos pra cima. Tá topado. Aí, pode se vender teu peixe aí. Então, para você que quer deixar um legado, entregar valor para o mundo, segue lá, Editora Comunicare, que aí a gente vai atender o seu pedido e podemos publicar o seu livro, sim, e você deixar um legado para as próximas gerações. E meu canal, meu perfil, Edson Carlos Miranda, também tem lá disponível para que você possa entrar em contato comigo. E mais ainda, Jornada do Meio, onde eu ajudo você na formalização, na gestão da empresa e para criar uma empresa sólida e lucrativa. E assim você pode adquirir meu livro, que tanto os de coautoria quanto meu livro de autoria própria, Empresas que Crescem. Como criar empresas sólidas e lucrativas usando os 3 pilares na era digital. Vem cá, tem como sortear um livro aí? Claro. Perfeito. Então beleza. Então senta o dedo aí, marca geral, vai seguir ele no Instagram. Qual é o Instagram? Edson Carlos Miranda, e da editora Comunicare. Segue lá,
e que a gente vai sortear um livro aí, você vai escolher, e ele só vai mandar, beleza? Segue lá, coloca aqui no comentário, pega lá, o cara tá todo bobo aqui, só tá bolado comigo que eu botei amarelo. Tá bolado comigo, ele quase me bateu, mas acabou os culachos. Se esperar lá fora, hein? Dei vários clientes com ele aí hoje, 50% de cada cliente. Se despede da galera aí. Então, foi um prazer. Eu já tô na fila, já falei com ele ali fora. Eu quero você na minha vida. E ele fala, gente, assim, ó, quando você vê, já vai estar, já piscou, acho que o livro já vai sair. O seu, Montanha, o meu já vai sair. 2024 vai ser o ano. Então, muito obrigada, foi um prazer. E fechamos mais um podcast. Fala, fecha, tá com medo? Medo o quê? Medo é o quê? Não é medo, não, pra me lembrar aqui. É Monte Web Magazine, é Monte Web Negócio e o Monte Webcast. Fechamos o ano bonito com Monte Webcast. Não fechou não, que ainda temos uma gravação, não. Calma. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Beijo do pesadão. Um abraço, até a próxima. Tchau. Como é que eu garanti?